Conforme a fala da nossa convidada especial hoje, quem não se planeja, infelizmente, briga nos tribunais. É com essa frase que a gente inicia mais um episódio do nosso podcast Direito em Pauta. Hoje com a doutora Renata Honório. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco. A honra é toda minha. Boa noite, Camila, Igor. É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar de um tema que é muito importante, que eu costumo dizer que planejar é cuidar do que vem depois, o futuro da família começa hoje. Eu acho que o tema que a gente vai trazer aqui agrega tanto para profissionais do direito, mas para a sociedade como um todo, porque entendo que a maior parte dos conflitos que a gente tem hoje no dia a dia dos tribunais acontecem porque deixamos de tomar as decisões que estão muitas vezes ao nosso alcance. Sim, a gente fica muito honrado pela senhora ter aceito o nosso convite. E a senhora só advoga, gente, somente há 25 anos, né? Nem parece. Ela passou pelo formal aí, tá? Generosa. E me fala uma coisa, o que a senhora enxerga de 25 anos atrás para hoje na advocacia? Qual que é a maior dificuldade e o que agregou de melhor? Bom, eu acho que a maior dificuldade é que a advocacia, ainda os bancos da faculdade, nos forma com uma cultura muito beligerante. Sim. A gente é formado para a cultura de que advogado bom é advogado que briga. Eu acho que chegou a hora da advocacia olhar para além desse ensinamento que nos foi imposto. Porque advogado bom é aquele que traz o melhor resultado ao cliente, o mais adequado e que principalmente é aquele que preserva relações. Então, eu acho que a cultura do litígio ainda é algo muito arraigado, muito embora a gente tenha passado por grandes movimentos, eu acho que respondendo a sua pergunta, esta é a parte boa, em termos de leis, né, que trazem soluções, métodos colaborativos de resolução de conflito, nós ainda estamos muito presos à forma de resolver conflitos pelo tribunal. Eu acho que é uma resistência da nossa classe. Sim. E ainda Sim. cultural da nossa sociedade, que é como se a sociedade ela ela se vê diante de um problema e ela fala: bom, eu vou para a justiça, ao invés de assumir aquilo como um protagonismo, como uma possibilidade de autorresponsabilidade até sobre aquele problema. O que eu posso me responsabilizar? Como eu posso melhorar as minhas relações, a forma que eu me comunico principalmente. Exatamente. Verdade. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente teve uma evolução muito grande em termos de arcabouço legislativo, mas ainda falta a mudança cultural, tanto da classe, dos advogados, quanto da sociedade também. Acho que nós, como advogados, somos os principais responsáveis por fazer força a esse movimento. Verdade. Ninguém aguenta mais tanto litígio. Verdade. Mas, assim, o que a doutora enxerga é que os operadores do direito também estão preparados para essa nova metodologia de pacificação de conflitos, ou ainda é uma ideia que pode ser concretizada a médio ou longo prazo? Eu acho que como toda mudança de cultura, eu acho que a gente já deu um passo, né, bastante importante com as criações desses métodos, da divulgação dos números do CNJ mesmo, que traz aí a alta litigiosidade, mas o advogado ainda está pouco desperto para isso. Eu até brinco no meu escritório que quando cai um caso na mesa, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: qual é a tese eu vou entrar aqui? Sim. Né? E não, a gente tem que perguntar o que realmente aconteceu com essas pessoas que levou a isso. Qual é o real interesse delas? O que está por detrás das cortinas, né? Por detrás, né? Então, aquilo que a gente costuma dizer na mediação de conflito, muitas vezes o que está na ponta do iceberg, que é o que está sendo visto, não é o real problema. Verdade.
Então, a gente precisa ter um atendimento com o cliente um pouco, a gente fala atendimento humanizado, mas seria o que se não humanizado? Somos todos humanos, né? Eu acho que é um atendimento mais aberto à escuta. O advogado foi acostumado a falar muito, né? E escutar pouco. Então, eu acho isso uma coisa que a gente precisa mudar na nossa cultura. Porque às vezes o cliente mesmo te traz a resposta que ele precisa. E não é uma liminar, às vezes. Não é o Sim. despacho do juiz. Então, quando você se debruça a ouvir as pessoas, você entende os reais interesses e as reais dores, inclusive da parte contrária. E aí, com isso, é possível chegar no meio do caminho e muitas vezes resolver aquilo de uma forma amigável, no menor custo e principalmente no menor custo de vida emocional. Sim. A doutora já tá aí há 25 anos, né? E eu, como mulher, eu vejo que eu ainda enfrento alguns problemas pelo fato, né? Como a gente estava conversando antes da gravação do episódio, pelo fato de sermos mulheres, já tem aí esse tabu, né? E eu fiquei sabendo que aconteceu algo com a senhora. Conta pra gente aí o que aconteceu logo no início da sua carreira. Porque, gente, ela faz jus àquela frase que todo mundo fala: a advocacia não é profissão para covardes. Agora conta pra gente o porquê. Bom, logo de recém-formada, eu tive um episódio que eu considero que foi bastante difícil para mim, mas que trouxe um aprendizado muito grande, porque eu era jovem, mas muito embora eu fosse jovem, eu já tinha um certo preparo de base. Meu pai era advogado, ele faleceu, infelizmente, muito jovem, mas eu consegui trabalhar um pouquinho com ele, então eu tinha um discernimento um pouco maior em termos das nossas prerrogativas. E já cortando o suspense, o que aconteceu é que eu fui presa no exercício da nossa profissão. Eu sempre atuei desde o início da carreira, não só com a parte de planejamentos ou de negociação, como todo advogado começa na Sim, carteira do litígio, né? Inclusive, meu Sim. escritório ainda é muito forte no litígio. E eu digo que a gente precisa saber até onde negociar e onde chegou a hora também de brigar. Então, o exatamente. litígio serve para isso. E a minha carreira era muito voltada no início para o litígio e eu estava numa audiência no juizado, mas naquele momento não era uma estratégia o acordo. Porque a pessoa que eu defendia, ele já tinha sido processado por uma outra ação, que eram 2 pedidos, um de lucros cessantes e do outro era dano moral, e ele já tinha enfrentado o mérito em outro juízo. Então eu falei, olha, excelência, não tem acordo, porque aqui o mérito já foi julgado e o juiz me cortava. Ele falava, eu não estou perguntando se já teve, eu estou perguntando se tem acordo. E eu tentava Sim, educadamente colocar para ele o motivo pelo qual não havia possibilidade daquele acordo acontecer. E ele, de uma forma muito não persuasiva, porque se fosse persuasiva até teria uma técnica, mas de uma forma, inclusive, bastante violenta. Ele me interceptou a fala e ele falou: olha, se você não responder só o que eu estou, né, perguntando se tem acordo ou não, eu vou caçar a sua voz. Você não vai poder continuar a falar e eu vou falar com a sua cliente. Eu falei, negativo, você vai falar comigo, porque a cliente está representada, é uma pessoa sim, leiga, Nossa. e né, eu que tenho aqui a palavra. E aí ele cassou a palavra. E ele falou: se você descumprir, eu vou te dar voz de prisão por desacato. Eu falei: eu vou descumprir, eu vou continuar a falar, porque a sua ordem de prisão é abusiva, e se você me der voz de prisão, eu também vou devolver. Ele falou: você está preso. Eu disse a ele que ele estava preso também. A audiência foi interrompida. Eu cuidei na hora de também acalmando a cliente, já era uma pessoa que me conhecia, até porque já tinha existido essa outra ação, né, em trâmite. E, infelizmente, aí a violência escalou, que ele realmente chamou a polícia do fórum, e a polícia queria que eu fosse conduzida, porque ele me mandou, era no Fórum de Santo Amaro, não tem problema nenhum de falar, isso é público, são muitos e muitos anos atrás.
E ele falou: não, eu quero que desça ela para a carceragem do fórum, sabe a carceragem Que onde o pessoal absurdo. fica, né, em trânsito para as audiências? Sim. E ali não tinha local para advogados ficarem, né? E eu fiquei até os presos, eles tinham numa distância que conseguiam até, se quisessem, me tocar. Tocar. Mas eles ficaram sabendo, porque foi um burburinho, porque eu falei: não, eu não vou descer andando. Aí eu não vou sair daqui. Aí os policiais do fórum falaram: mas doutora, você vai resistir? Eu falei: sim, porque a prisão, a voz de prisão dele é ilegal, é abusiva. Sim. Mas ele falou: mas se a gente tiver que te levar às forças, porque ele, inclusive, falou para eles: ó, se você tem que cumprir a ordem, vocês querem trabalhar lotado aqui, Autoritário. super com os policiais. Eles falaram: doutora, se eu for levar, pode ser que te machuque. Eu falei: vamos fazer o seguinte: vocês me levam na cadeira. Vou. E aí, tudo bem. E aí eu peguei as coisas, parou ali na sala, não sei se vocês se recordam como é o Juizado Especial de Santo Amaro. Tem uma, nem sei se agora se é ainda, né, ali, né, no mesmo lugar, mas eu pedi para parar ali, eu chamei a classe da advocacia, os convoquei, eu falei: olha, eu estou sendo presa, alguém poderia ligar para a Ordem dos Advogados, para prerrogativa, Sim. porque eu estou precisando de ajuda, assim, assim, assado. E paralelamente, como eu já advogava também na área empresarial e eu estava dentro de um contexto desse, eu liguei para uma dessas empresas que tinha um corpo jurídico que também veio até mim. E eu realmente fui conduzida, porque ele queria que eu fosse levada de camburão. Eu falei: eu não vou, falei para os policiais. Que Eu absurdo. falei: não vou de forma nenhuma, eu vou no meu carro, dirigentes podem ir me seguindo, eu fui. E aí chegou lá na delegacia, esse juiz, ele já tinha certo número de ocorrências, inclusive não só com advogados, né, mas com partes, às vezes até mais idosas, com pouco esclarecido, que receberam voz de prisão por chamar ele de seu moço. Olha que absurdo. Então, assim, foi um ato na hora que eu soube conduzir, porque eu tive o privilégio na vida de ter o meu pai, que né, me deu essa certa base em termos de advocacia. Então, eu soube como me portar ali. Demorou muitos anos, tanto o processo na parte da PAMAG, né, na PAMAG de associação deles, né, no órgão que Sim. representa a magistratura, quanto na OAB. Ele chegou a entrar com processo criminal contra mim, Olha. porque eu não me lembro. Quando eu resisti à prisão, ele falou assim: tira essa mulher daqui, não sei o que, não sei o que lá. Eu não lembro se ele falou que eu era louca, eu falei: sim, mas eu me trato. E o senhor, mas eu não devolvi o elogio, né? Eu só devolvi uma pergunta a ele. Então, assim, ele não conseguiu caracterizar o desacato em nenhuma frente. Então, eu fui absolvida na criminal, foi trancado. Eu precisei tomar as providências por mim mesma. A OAB me deu, sim, um certo apoio na época, mas demorou muito. Mas depois de muitos anos, a OAB fez, inclusive, uma sessão de desagravo, já nesse prédio novo. E foi um evento muito bonito, porque envolveu algumas comissões da Mulher Advogado. Na época da Jovem Advogada já não era tão jovem assim. Uhum. Mas eu acho que valeu o momento mesmo muito pretérito para a gente colocar na mesa a questão do preparo dos advogados, Exatamente. também no ponto que eu volto aqui, para além de formar advogados litigantes. A gente tem que ser formado em várias frentes, e uma é essa: como que um jovem advogado deve se portar numa situação dessa? Ele deve ter medo, não responder? A gente está em pé de igualdade, gente. Juiz, promotor, advogado. Somos todos um tripé da justiça. Sim. Todos parte essencial, não só da justiça, como da democracia. E eu sempre tive isso muito claro, que eu tive... Meu pai, volto a falar dele, ele era um amante do direito, assim, amava o que fazia, e ele conseguiu me transmitir esse amor. Que é aí que eu entro sempre quando eu falo de planejamento. Legado e planejamento vai muito além de dinheiro, gente. Sim, Vai com valores. certeza. Então, assim, o amor que eu tenho, aonde eu cheguei, eu fiquei sem meus pais muito jovem. Infelizmente, eles partiram com um ano de diferença. E tudo que eu tenho na vida, inclusive profissionalmente, eu devo aos valores que eu recebi em casa. Então, para mim, o meu maior valor é a família, seguido do direito. A doutora tocou no ponto de planejamento.
Existe uma frase em latim que fala assim, mors omnia solve. A morte dissolve tudo. É um assunto que é meio Exato. triste de ser tratado pelas pessoas. E também o Código Civil fala que quando a pessoa morre, abre-se a sucessão. Mas, como a doutora tem larga experiência em planejamento sucessório, o que significa para quem está nos assistindo em termos práticos e quais são os requisitos que devem ter em todo e qualquer planejamento sucessório? Sim, eu acho que por todo bom planejamento sucessório e que para em pé, é lógico que todo mundo chega pela via da eficiência tributária, né? Sim. E eu acho que sim, é um ponto importante a ser olhado, né? Organizar as coisas, que a gente vive num país de altos impostos, agora com a reforma tributária mais ainda. Aqui em São Paulo a gente vai sair de um ITCMD de 4 que pode chegar até 8, a gente ainda não tem lei para isso, então quem pretende se planejar é uma janela importante, né, que a gente tem, inclusive ao longo de 2027, porque desde que saia uma lei ainda em 2026, a gente tem ainda a parte ânua para ela entrar em vigência. Mas respondendo à sua pergunta, o que a pessoa precisa olhar antes de tudo para se planejar não são os bens, são as pessoas. Quem é aquela Uhum. família? Quais os objetivos dela? Aquela família, ela tem uma possibilidade de crescer? Já tem nora, já tem genro? Ela é uma família que já é uma família empresária ou ela é uma família investidora que pretende planejar o patrimônio e ter uma holding, que é só uma estrutura, gente. Não necessariamente para você organizar o seu patrimônio, você precisa ter uma holding. É que holding virou uma febre. Sim. Mas existem formas de planejamento e elas têm que começar com as pessoas. Eu digo que elas precisam começar com conversas abertas. Eu já cheguei no meu escritório a atender filhos que queriam, por exemplo, separar os pais. Eu falei, gente, eu sei Nossa. que às vezes é difícil tal, e que eles já estão até separados, mas se eles não tomarem essa decisão, se eles não sentarem juntos para conversar, vocês podem até ser facilitador, mas vocês não vão Sim. conseguir conduzir isso. Então, eu acho que todo bom planejamento começa com as pessoas, porque tem que começar com conversas. Porque a estrutura jurídica, papel, a gente coloca. Mas se ela não for alinhada com uma conversa que antecipa e que amarra com um protocolo familiar, ou numa empresa, uma família empresária com bom acordo de sócios, e que tenha regras muito claras, quem trabalha nessa empresa? Quem recebe prolabore? Quem vai tirar só lucro? Quem quer, por exemplo, nem trabalhar nessa empresa? Eu quero fazer moda, por exemplo. Sim. Eu não quero seguir os passos. Isso acontece muito frequentemente. Então, assim, tem que começar com conversas. E a partir dessas conversas, a gente tem que olhar o patrimônio. E olhar o patrimônio como uma coisa que evolui. E que tome-se o cuidado de, por exemplo, eu não sei se vocês viram o caso daquele ator da Globo, Estênio Garcia. Sim. Então, ele fez um planejamento que o desprotegeu. Porque o planejamento, se não bem feito, se pensado só no hoje, pode se proteger. Então, assim, faço todo o planejamento, já faço doação em vida, dou cota, não dou cota. Não sei, não são respostas fixas. Tudo depende de cada família. Quem é você como família? Você tem já uma grana que você vive ou você daí vai doar tudo e vai precisar pedir uma grana para o seu filho? Vai ter usufruto nisso? Sim. Né? Vão ter cláusulas que protegem quem doou, por exemplo, tá? Então são regras que não são fixas. E o que eu vejo muitas vezes é chegar a família achando que o planejamento patrimonial é uma receita de bolo. E eu falo, não é, gente. Não é. É uma arquitetura, é uma engenharia mesmo, onde você inclui as pessoas, entende quem é cada um, quais são as expectativas, e a partir disso você coloca os instrumentos corretos. Uma fala bem importante que a doutora fez agora foi a questão do patrimônio. A gente, para você se planejar, é necessário ter um vasto patrimônio, na visão da doutora?
Depende da estrutura que você quer dar, mas o planejamento é necessário para qualquer um de nós, gente. Outro dia eu estava sentado numa mesa atendendo uma família, e eu falei para eles: olha, ainda não está. O teu patrimônio, o teu momento de vida não é para ter hold, não é para ter nada. Você ainda está naquele critério que, assim, vocês viajam os dois juntos. A gente precisa falar do evento morte, é a única certeza da vida. Sim. Cai o avião. Quem cuida das crianças? Aonde estão as senhas? Eles são crianças ainda, então tem alguém, o familiar que saiba o acesso da empresa, quem é, o que não é. Vocês têm essa organização, pelo menos no embrião, um Excel que tenha uma organização, um cofre que possa ser acessado e falar, ó, aqui está a história desta família. Quem cuida do quê? Então, assim, isso é para qualquer um. É que a gente, no Brasil, não tem uma cultura de falar sobre a morte, sobre a finitude. Tem um outro ramo que eu atuo no escritório com muito orgulho, que está comigo desde o começo da minha carreira, que são clientes queridíssimos, que é a área de seguros. E uma das maiores frentes desta área é o seguro de vida. O seguro de vida, gente, até bem pouco tempo, até a pandemia, ele não tem esse movimento, não tinha esse movimento de vendas como De a gente aquisição, acha de né? aquisição. Pós-pandemia que começou. E isso é um indicativo do que eu estou dizendo aqui. O brasileiro, ele não está... Acho que o ser humano, né, de uma Sim. forma Sim. geral. Mas a gente tem essa cultura de falar assim, gente, se eu vou falar da morte é porque ou eu estou envelhecendo, ou será que eu não estou mais capaz de dar conta das minhas coisas e agora eu tenho que já começar a trazer os filhos para a mesa? Então, são temas que são delicados, e por isso que eu digo que começa com conversa amena, conversa que não cabe em tribunal. Por isso que a gente precisa aprender a abrir, como nós, advogados, um planejamento não com o usufruto, não com a doação, não com a hold patrimonial ou a hold que cuida da organização familiar, ou é uma empresa operacional. Não é essa a conversa. A conversa é um pouco mais profunda. Porque no final eu digo que eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou, negócios ou a vida em geral é feita por pessoas e para pessoas. Sim. Verdade. A gente tem o público também que não é da área do direito, então eu acho válido assim que a doutora explicasse o que significa uma hold e qual seria o caso que não se aplica esse Tá. instituto. Tá bom. Bom, holding é um nome que a gente importou da língua americana, né, que chama to hold, segurar. A hold, ela é uma empresa. É que tem esse misto. Hold, o que será uma hold? A hold é uma empresa, é um CNPJ, gente, mas que tem uma finalidade própria. Hold, então, é segurar. Ou ela segura participações, né? Que participações? Societárias. Ela está aqui em cima e ela é sócia de outras empresas. Ela guarda, segura, detém participações de outras empresas. Hold familiar. Ela serve para organizar a vida daquela família, né? Então tem o patrimônio da família ali dentro, mas a gente tem que lembrar que a Receita Federal também está muito de olho se aquilo foi feito só com a tal da blindagem que se vende Sim. muito por aí. Gente, ninguém blinda. Eu digo, vou dizer uma outra frase aqui, tá? Que eu digo Sim. sempre para meus clientes e que para o público leigo. Não existe jeito certo de fazer coisas erradas. Ponto. Não existe. Então, assim, a holding, ela é um instrumento viável para quando a gente quer, então, otimizar carga tributária? Organizar mais de uma empresa embaixo da outra? A holding está muito importante agora na questão da alta renda, né? Porque os lucros, eles passaram a ser tributados acima Sim. de um teto. Ah, Renata, mas e agora? Como eu vou? Então, coloco todos os meus bens dentro da holding, começo a pagar meu cartão de viagem dentro da holding? Não. Vai dar coisa errada. Pode baixar uma fiscalização no futuro. Como se organiza? Ela precisa ter um negócio mesmo acontecendo ali. Ela precisa que as contas que estão ali daquela empresa, se o carro está comprado pela empresa, ele vai ter que ser usado também para
para a parte profissional de quem comprou dentro de uma holding, né? É um tema bastante complexo e não é para todo mundo a holding. Acima de um patrimônio começa a fazer sentido. Se a gente falar assim, 5, 6 milhões, começa a fazer sentido. Quer ver outro ponto que começa a fazer sentido? Famílias que estão alugando muitos imóveis no CPF. Pode estar perdendo eficiência tributária. Agora, com a regra do teto de tantos imóveis até 240 mil, quando você já está chegando dentro dessa faixa acima de 200, mas eu posso, a lei diz que eu posso estar alugando no Sim. CPF. Pode, mas será que é desejável? Não é Não recomendável, é. Então, assim, é um tema que, então, respondendo, o que é uma holding? Holding é uma empresa como outra qualquer, mas ela tem objetivos próprios, digamos assim, e pode estar montada para ter uma melhor eficiência tributária, sim, e uma organização patrimonial. A gente tem que lembrar que nós estamos no Brasil, 90% das empresas e dos empresários são empresas familiares. Verdade. E sabe o que gera dúvida também? Na questão do divórcio. Porque é muito falado que a holding, ela protege o patrimônio. Isso de fato acontece, doutora, na prática? Proteger em que sentido no divórcio, você quer dizer? Na questão, na hora que aconteceu o divórcio, o homem, por exemplo, né? Tô dizendo aqui homem, gente, mas não é Sim. termos machista. É de proteger uma parte maior para ele, para a mulher não. Então, Isso acontece? Acontece sim, e aí aqueles planejamentos, né, que são feitos com um efeito para lesar, né, o Sim. outro. E sim, não é, infelizmente, não é algo que é raro, se vê com uma certa frequência até esse instrumento usado, mas quando a gente está falando de um casal que pretende, por exemplo, se planejar, inclusive não para divórcio necessariamente, mas às vezes para uma sucessão, é muito mais fácil você transmitir cotas do que ficar transmitindo, às vezes, uma série de imóveis quando alguém morre. Imóvel Sim. por imóvel, você vai lá e faz a transmissão da cota. Na questão de divórcio, sim, é muito comum, infelizmente, às vezes, ter planejamentos abusivos, que a gente chama, visando, né, reduzir a participação de um dos cônjuges, esconder patrimônio ali Sim. dentro. Então, infelizmente, tem casos, inclusive famosos aí, que saem na mídia nesse sentido. Teve um grupo, inclusive, de uma família conhecida, de um grupo conhecido, em que ele viu que ele ia se divorciar, ele saiu da sociedade, porque o regime dele, se saísse, ele ia ter a comunicação. sim. E aí, depois que ele se divorciou, ele tentou voltar à sociedade, porque ele fez uma simulação de venda de cotas para os irmãos. Só que ele não esperava que os próprios irmãos iam falar, agora aqui não, você já vendeu, eu não te quero de volta. Só que ele Sim. nem sequer tinha recebido pelas cotas, era uma simulação, tudo para diminuir a participação da esposa em eventual divórcio que acabou acontecendo. E é a mais bizarra essa história de todas, porque depois ele se arrependeu, ele voltou com ela, e aí o problema é que ele queria voltar à empresa, então ele teve que confessar na justiça que A ele... fraude. Tá nos jornais esse caso, é um caso conhecido, eu só não vou citar o nome, porque eu não me lembro, porque é uma empresa aí de varejo e que tem porque eu posso cometer o erro do nome. Mas Sim. depois eu posso até trazer aí para vocês a fonte, se vocês quiserem. Mas teve isso foi super divulgado na mídia, então assim, o planejamento que é feito de forma abusiva, existe sim, e precisa tomar muito cuidado, e é por isso que, independente de homens ou mulheres, as pessoas elas precisam procurar informação, né? Elas precisam deixar, não como se diz, patrimonializar os sentimentos, mas eu acho que quando tá tudo bem, enquanto tá todo mundo se amando, as É muito pessoas... fácil, né? É muito fácil, e as pessoas não se organizam. E deixar para depois, você fica sem a relação, né? E fica sem
a possibilidade de resolver aquilo de uma forma amigável. Aí tem que ir para o tribunal. Então, essa parte do divórcio, infelizmente, pode ser usado, mas também pode ser usado por bem, porque de repente, dependendo do regime de casamento, precisa ver também, porque não adianta Sim. pegar todos os bens e coloca na holding, e daí tinha um bem que era só do esposo, que ele recebeu isso dos pais. E aquilo misturou o patrimônio e ele integralizou em cota. Só que o fisco olha isso, como era só dele e não pertencia ao regime de casamento, como uma doação. O fisco vem e te autua. Fala, isso daqui não é uma integralização pura. Sim. Foi parar no patrimônio dela, bem que não era dela. Então, aí que entram as regras. Mas entende que antes entram as pessoas? Quem é você? Esse seu patrimônio veio do papai, veio da mamãe? Então, esse não comunicou com ela. Qual o regime de casamento de vocês? São conversas que a gente tem que fazer. É como um médico. A gente precisa fazer uma anamnese antes de prescrever qual é a ação. Verdade. Falando em médico, a gente tá aqui com uma pessoa que eu não poderia deixar de chamar pra mesa, que é o Dr. Daniel Yazbek. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, obrigado, imagina, obrigado vocês pelo convite, né? Foi um convite, de certa forma, inusitado, mas que bom que a gente conseguiu fazer isso. Agradeço muito, né, a participação e vamos conversar, direito, medicina, enfim, vamos fazer essa interface que eu acho que é interessante, né? Sim, muita gente deve estar se perguntando agora, né, o que tem a ver o direito com medicina? E tem tudo a ver, gente, calma que vocês vão chegar lá, a gente vai chegar lá. O doutor também é perito. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa especialização do doutor. Sim, na verdade, assim, a medicina legal e a perícia médica, até há pouco tempo atrás, principalmente a perícia médica, não era uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Ela passou a ser reconhecida alguns anos atrás, primeiro como o que eles chamam de uma área afim, que cabia em todas as especialidades, a pessoa ter essa subespecialidade como um médico perito. E de alguns anos para cá, se eu não me engano, mais ou menos uns 5 anos, posso estar me equivocando no período, ele foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica. Então, quer dizer, você tem uma formação específica, atualmente também abriram algumas residências médicas, e, inclusive pelo Conselho Federal você tira aquele RQ, né, aquele registro de especialista. Então, hoje em dia é uma especialidade médica como as outras qualquer, como cardiologia, ortopedia, ginecologia, enfim, pediatria, né? Como você tem essas formações, agora você tem a formação de perícia médica, ou de medicina legal também. O doutor tinha comentado nos bastidores que estuda em Coimbra, né? Como é que é o estudo lá comparado ao sistema brasileiro? Quais são as particularidades? Se um está mais avançado que o outro, como é que funciona isso? Coimbra é uma situação muito interessante, né? Porque, na verdade, o que tem é uma pós-graduação que a gente faz em uma área da perícia médica, que é a área de dano corporal. Né, na qual Portugal tem um professor que é muito reconhecido na comunidade europeia, e todos os tratados e todas o que eles chamam aquelas tabelas de dano corporal, ele é um grande colaborador, né? Então ele acaba oferecendo esse curso para a gente fazer uma especialização, né? E para entender como eles pensam em Portugal o dano corporal, que é um pouco diferente daqui. As leis são diferentes, a forma como é feito é diferente e a forma de pensar é diferente, né? Porque se você pegar aqui no Brasil, o dano corporal é praticamente o dano físico que a gente tem. Sim. Né? E lá em Portugal, eles vão além do dano físico, são as repercussões que você teve, por exemplo, temporárias, ou permanentes, a gente só pensa na forma permanente, o quanto você sofreu de tudo aquilo que você passou, se você vai ter repercussões, por exemplo, em atividades esportivas, atividades laborativas, desempenho em atividades sexuais até, ou algumas, que no futuro, algumas demandas que você vai ter. Então, por exemplo, sei lá, você teve uma fratura num joelho, que você já tratou e tá tudo certo, e você ficou com um déficit, mas lá para frente você pode ter, por exemplo, uma artrose, uma piora, isso é contabilizado lá em Portugal,
né? E existe um racional que eles fazem, de uma maneira de se fazer um laudo, da maneira de se fazer, que eu acho que é muito interessante, inclusive, não para a gente aplicar todos os tópicos aqui, porque é diferente, né? Mas é uma forma de pensar que te faz com que você tenha assim, mais facilidade de fazer um laudo, de você conseguir, por exemplo, encaixar um nexo causal, algum problema e fique mais claro para todo mundo. Eu acho que é uma forma de pensar, é um método que é muito interessante, né? E fala pra gente, os dois doutores, né? Porque a gente Sim. encaixou aí a medicina no direito, como que é a atuação conjunta dos dois? Porque além dos dois serem um casal, os dois também atuam juntos, Sim. né? Então, como que é essa situação aí? Eu digo que eu sou o meu principal laboratório quando a gente fala em termos de planejamento e também de organização empresarial, porque apesar de a sociedade de advogados ser uma sociedade que ela deve ser entre advogados, né, e é assim ou né, dentro do meu escritório, nós temos uma visão multidisciplinar e o Daniel, ele atua com a sociedade dele, com a empresa dele. Então, a gente tem essa troca de informação, que é muito importante, técnica, e que é uma parceria que ajuda enxergar o melhor caminho para aquela solução que está na mesa do advogado. Então, por exemplo, a área médica é uma área muito técnica. Então, muitas vezes eu entrevisto um cliente ou eu estou analisando um documento e eu vejo que ali tem uma questão médica, mas eu não consigo. Eu consigo perceber, já de atuar há muitos anos, que tem algo que está estranho, mas eu não sei juntar o quebra-cabeça. Então, ele entra como essa inteligência de negócios, mas é preciso também a gente ter muito respeito, porque é muito fácil, eu costumo dizer, né, até quando eu trabalho com famílias, que a gente às vezes tem muito dedo para falar com pessoas estranhas. Já reparou como a gente é todo educadinho, né? Como a gente... Mas quando está na intimidade, que a gente deveria até ser mais cauteloso, muitas vezes a gente fala, não, é meu marido mesmo, deixa eu falar, não, faz aí, entendeu? Então, assim, ao longo do tempo, a gente se respeita muito, são muitos anos, né, Daniel, a gente está junto, já nem sei as contas direito, 2002. Bom, a idade vai entregar mesmo, a gente já passou dos 50, então não tem muito por onde escapar. Mas estão jovens ainda. E a gente foi aprendendo que cada um tem a voz dentro do limite da sua atuação, da sua especialidade. Então, a decisão dele é soberana ali na área dele e aquilo que ele me traz de inteligência da medicina, eu aplico ao direito. Então, eu acho que é um casamento perfeito entre áreas que independe aqui, né, do casamento e do relacionamento. E o revés também também é verdadeiro, né? Porque por exemplo, eu faço alguma perícia e a parte... Tudo bem, técnica médica eu consigo entender, mas às vezes tem alguma coisa no processo, algum pedido, né, que às vezes escapa, eu recorro a ela, né? Eu falo, me explica aqui o que está acontecendo aqui. Ah, não, por que agravou? Por que não sei o quê? Deixa eu tentar entender melhor para ver realmente, para eu fazer um laudo que faça sentido, né? Que as pessoas entendam e façam propósito, senão eu vou começar a ter devaneios, vou falar, não, vou começar não tenho que falar da medicina, né? Eu tenho que falar da medicina aplicada ao direito, então eu preciso ter algum conhecimento do direito, ou que se não tiver, eu preciso ter como alcançar isso para poder fazer uma coisa concreta, né? Porque advogado não lê pra caramba, tem um monte de processo, o juiz nem se fale, então não dá para você ficar pensando. O juiz também é leigo, né? Ele não tem Tem que saber traduzir. Né? Exatamente, ele não é técnico, né? Então, por isso que um perito, ele é muito importante, né? Sim. Diga-se de passagem no processo. Eu costumo dizer, até interromper para dizer isso, que o Daniel, dentro da minha estrutura, ou eu acho que o trabalho dele, para qualquer advogado, ele acaba sendo... A gente diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, mas em causas que envolvem questões de saúde, ele acaba sendo o primeiro juiz da causa de trazer esse olhar para a gente falar, olha, aqui, por exemplo, não tem um nexo causal desse lado, mas tem desse, né? Então, ele traz esse escopo de estratégia mesmo.
Um olhar mais amplo, mais né? E ao estratégico. mesmo tempo, às vezes você está pensando tecnicamente, como na área da medicina, sobre um viés, e aí o advogado te dá uma outra informação. Mas vem aqui, ó, eu estou pensando em alegar isso, isso, isso. Será que é possível? Então, essa interação é boa, porque você acaba abrindo caminhos, Sim. né? Tanto a informação que o médico, o perito, vai passar para o advogado, como a informação que o advogado passa para o perito, né? E aí o benefício é do próprio cliente, né? Porque você às vezes não imagina por onde você pode chegar, né? Exatamente. Essa interação é muito boa. Se todos os médicos, os peritos ou os advogados tivessem a oportunidade de fazer isso, eu acho que eles iam crescer muito, Exatamente. né? Queria levar a conversa um pouquinho lá atrás, dos dois. Aí estendo a pergunta para a doutora também. Quando foi que surgiu esse interesse por perícias e, da mesma forma, doutora, interesse pela advocacia, porque existem outras funções que também são essenciais à justiça, e também, com relação ao doutor, teria outras áreas também do direito, mas o interesse pela perícia. Sim. Pode. Bom, eu digo que eu tenho um amor de legado com o direito, né? Porque meu pai era advogado, amava muito o que fazia. Ele conseguiu partir. Minha mãe partiu também, mas eu costumo dizer que ele conseguiu deixar. Ele partiu um ano antes que ela, mas ele conseguiu deixar todo mundo formado de advogado, Ah, que praticamente, mas não formado, porque minha mãe não era advogada. Mas assim, ele falava tanto do direito que todo mundo sabia um pouco de direito em casa. De tanto que ele trazia os casos, olha, aconteceu isso hoje no escritório, e aí a solução foi essa. Então, ele sempre teve esse amor muito grande, e isso meio que foi transmitido para mim. E ele ficou tão preocupado que quando eu disse que eu queria fazer direito, meu pai falou assim: olha, eu vou um pouco do que você trouxe aqui no começo. O direito, ele não é uma profissão fácil, ele é para pessoas fortes e aguerridas. Porque Renata, ele dizia assim: o senso de justiça romantizado, ele não existe. Na hora de ir para o tribunal, na hora que a coisa depende de outros mecanismos, não, a justiça não é tão bonita assim. Então, você precisa saber se você gosta mesmo disso. E na época, né, eu estava no colegial, ele dizia, eu vou te apresentar alguns amigos e amigas de outras profissões e você vai conversar com essas pessoas, ver se você não se encanta por outras coisas, porque eu acho que ele sabia o que de tanto ele trazer dentro de casa, aquilo ficou meio que grudado em mim, né? Mas a verdade é que eu não seria outra coisa senão advogada. Eu amo muito direito, então para mim foi uma escolha natural. Eu fiz até esse caminho que meu pai falou, conversei com alguns amigos, mas no fim falei, não é isso que eu quero. Eu tive o privilégio de, por muito pouco tempo, mas de trabalhar ao lado dele. Foi menos de um ano, mas foi muito especial para mim antes que ele partisse. E desde isso, é uma certeza, eu nunca nem me perguntaram, você já pensou em fazer alguma outra coisa da vida? Não seria uma opção. Dá para ver os brilhos nos olhos quando você fala. E agora o Com doutor... certeza. Essa história é curiosa e é engraçada até certo ponto, porque quando eu comecei a fazer medicina, eu sempre, e a maioria dos estudantes, dos alunos, né, a gente pensa em tratar paciente, em salvar vidas, amenizar sofrimentos, fazer, né, a medicina, vamos dizer, da forma tradicional que a gente costuma fazer. E eu me formei, assim, fiz a faculdade, me formei em 2001, né, primeiro turma a se formar do século XXI, né, e aí fui fazer residência, enfim, fui fazer outras coisas com esse intuito, com o intuito de realmente, vou ser médico, comecei a fazer residência de clínica médica, depois de nefrologia, falei, não, vou ser nefrologista, né? E nesse meio do caminho, logo que eu entrei na residência de clínica médica, você primeiro faz clínica médica, depois nefrologia, a gente começou a namorar, né? E aí, ela é advogada já, e eu, né, tinha acabado de sair da faculdade, tudo fresquinho na mente, enfim, a especialidade, a clínica médica é muito geral, a nefrologia também, e ela começava a me perguntar, viu, eu tô com um caso assim, que essa pessoa tá falando que é isso, o que que é isso, o que que é essa doença, o que que faz, o que que não faz, né? Aí eu comecei,
responder, não, essa doença é X, aconteceu isso, mas você acha que tem chance disso acontecer? Porque ele tá falando que é isso. Eu falei, olha, tem ou não tem, né? Começava a explicar coisas assim do dia a dia, né? E aí ela foi me perguntando, eu fui respondendo em vários casos, 1, 2, 3, meia dúzia, uma hora ela virou para mim e falou, por que você não é por que você não vai fazer perícia? Né? Mas eu falei, o que é isso? Porque a gente não tinha, Sim. naquela época, a gente não tinha, como eu contei antes, não era uma especialidade, e também a gente não tinha na faculdade, né? Não tinha uma cadeira, não existia, o máximo que a gente tinha era a medicina legal, mas a gente não tinha perícia médica. Né? Medicina legal, tudo bem, é uma parte da perícia médica, a parte do direito criminal, né? Do direito. Sim. Mas a gente não tinha perícia médica. Aí ela me explicou: não, é porque tem os peritos, tem o perito juiz, tem o assistente técnico, não sei o quê. Eu falei: legal, vou começar a fazer. E acabei fazendo, achando muito interessante, né? Porque é um outro viés, e me apaixonando e seguindo, né? Nessa área. Mas é engraçado, porque foi uma situação muito aleatória, né? Que foi Ela foi parte de uma demanda. visionária, e ela foi visionária. Porque se hoje já é uma especialidade que não tem tanta demanda, né? Sim, Naquela época era menos ainda. A gente tá falando, exatamente. sei lá, talvez 2004, 2003, logo que eu me formei, né? 1, 2 anos depois, eu comecei a atuar na área, Eu né? percebi que eu acho que isso em qualquer área do direito, que não basta você narrar fatos. Se você quer ser um advogado estratégico, você precisa ter um pouquinho mais de profundidade para traduzir aquilo para o juiz já Sim, num local de olhe para isso, é isso que você tem que olhar. E se você não tem essa multidisciplinaridade, fica muito difícil, porque a gente narra fatos e deixa que o direito seja dado. Mas aí não fica muito. Fica para o advogado, principalmente os que vivem só de êxito, que não recomendo, mas em algum momento tem áreas que necessitam viver do êxito, é pior ainda. Porque você imagina você entrar com uma causa ou previdenciária ou trabalhista de nexo e que você não tem ideia se aquilo tem nexo, se aquilo tem uma concausa, se aquilo tem um Sim. agravo. Então, você entra meio que no escuro. E se você, como gestor de escritório, você precisa saber que você precisa ter uma previsibilidade. exatamente. E eu acho que quando a gente tem uma pessoa de uma outra área, seja ele médico ou de outras perícias, engenharia, contábil, que te dá esse direcionamento, você entra já com uma análise de risco de causa muito mais palpável. Olha, eu sei que tem essa ação aqui, que até a gente brinca quando a gente está no mundo corporativo, brinca não, né? É uma regra contábil de possível, provável e remoto. Qual é a avaliação? O que se aplica? Essa causa ela é possível de ganhar? Ela é mais remota? O que é? Então, eu acho que isso vem muito ao encontro, porque é uma análise que não está no escopo do advogado. O advogado escuta uma história. Então, eu lembro que na época eu falei para ele, Daniel, quando te procurarem, dê além do que se espera de um quesito que é de um perito, vai lá, formula os quesitos e depois faz o comentário. Chame o advogado para uma reunião antecedente, converse com ele. Porque ele vai te trazer coisas que às vezes está além do papel, ele te traz, e você vai trazer para ele uma possibilidade de caminho. Então, bem o teu ponto de atendimento hoje é bem assim, né, Dani? Você conversa, tem essa proximidade com os colegas, né, do direito, e eu acho que isso traz resultados mais assertivos. A gente não vai para uma perícia completamente no escuro. Sim, que é o que acontece na É o que maioria acontece, na maioria das vezes, né? E a gente está falando talvez até de uma empresa, por exemplo, como você falou na área trabalhista, de uma empresa e de um reclamante que é hipossuficiente que não em sabe visto, nada, né? às vezes, Em vista da empresa. Agora, fala pra gente uma coisa que talvez seria interessante, um caso que talvez ele te ajudou assim, de uma forma que você falou, "Oh, se não fosse ele aqui, talvez." São muitos, porque assim, tem alguns casos, a gente também trabalha com alguns casos sensíveis, né? Que a gente fala, às vezes, inclusive em fraudes, né? E que precisa analisar a documentação, mas eu me lembro bem um caso que, inclusive, eu falo isso em vários lugares que eu vou, porque
foi muito bacana que você vê que essa inteligência acaba sendo usada pelo próprio magistrado Sim. mesmo. Ele foi citado num acórdão meu de um caso que foi levado ao tribunal. Eu costumo fazer sustentações em casos que são mais estratégicos. E foi um ponto do laudo dele, porque era um caso de uma pessoa que ele dizia ter perdido a visão no acidente, mas a gente sabia que ali tinha já uma doença em curso, né, com uma pré-existência. E isso foi essencial, o olhar dele, porque para mim eu estou olhando ali, o acidente ocorreu. Ele ocorreu, não é que o acidente não existiu, mas será que foi daquele acidente mesmo que ele Sim. perdeu a visão? Então, ele chegou a desenhar esse laudo. Ele colocou elementos visuais da parte do ocular, nas imagens, né, Daniel, com que toda a coisa a médica. dinâmica do que aconteceu, as coisas dos fatos narrados, não era tão, assim, não era tão compatível com o que tinha acontecido, sabe? E aí você olha e fala, não, aqui tem alguma inconsistência, Sim. né? Mas não a dinâmica do acidente em si. A dinâmica Mas do da acidente em si, da forma que ela era até possível. Mas a lesão da forma tal qual foi, não era. E aí, eu me lembro que até nesse dia, a gente teve também uma interlocução que eu falei assim, mas pensa o seguinte, porque eu não me lembro, eu falava que o cara tinha um capacete, e ele teria que virar, lembra? Tinha uma história que você falou, olha, ele teria que fazer toda uma rotação de cabeça para que isso acontecesse, porque também a perícia, ela estuda também a dinâmica do trauma, né? Isso, a velocidade. O cara tava de né? capacete, como é que caiu Viseira. alguma coisa, com viseira, como é que caiu alguma coisa Então, no foi olho? uma ação Uma coisa bem- bem legal, foi julgada favorável, e teve esse olhar decisivo da medicina Eu para acho com o que eu estava como direito. assistente técnico, e se eu não me engano, o laudo do perito foi desfavorável, né? E a gente A conseguiu gente convencer os consegui por desembargadores conta lá, É né? difícil É Nossa, difícil. Porque o laudo Esse caso eu foi... sempre cito em todo lugar e vou sempre citar. A gente já teve muitas outras resultados legais, mas esse foi muito legal porque o próprio desembargador usou de trechos do laudo dele mesmo, como assistente, gente. Difícil. Eu Difícil. não É tava, super eu não tava como difícil. perito do juiz, eu tava Porque como assistente. para quem tá em casa, o juiz nomeia um perito. O que ele tá dizendo é que ele foi como assistente, Da né? parte, Que Júlia. ou seja, ele fez um laudo contra o laudo do perito. Não seria nem contra, né? Ele fez um laudo apartado ali e colocou no processo. Divergindo das Isso, conclusões, né? exatamente. Então, assim, isso é muito difícil. É Né? que a gente sabe que juiz não tá distrito ao laudo, mas na prática é o que acontece, né? Porque ele não tem, muito ele não é técnico. conhecimento É muito difícil ele ir contra o laudo do perito Que dele é da mesmo, confiança né? dele, É né, muito em geral. difícil, Mas é um caso paradigma. A gente suou, mas deu certo. Eu até fiquei com uma. Posso tirar uma dúvida? Que eu ouvi ele falar, eu fiquei com uma dúvida, inclusive. Agora eu tô curiosa, tô com isso na cabeça. Você falou de Coimbra, que você falou assim, porque Coimbra eles olham não só as lesões definitivas, eles olham as temporárias. E a gente também olha, né? Tanto que Sim. você nos auxilia a quantificar muitas vezes lucros cessantes para as pessoas, Sim. tudo. E depois você também disse de um ponto sobre o agravo. O agravo a gente tem, mas a diferença que eu entendi quando você me explicou é que em Portugal eles calculam um dano futuro que talvez hoje a gente nem saiba que existe. Não é nem uma questão do agravo, é isso? Não, que você então quis dizer? não. Sabe o que acontece, Porque por eu exemplo? fiquei com essa Se dúvida. você pensar, você tem uma lesão consolidada, por exemplo, mas a pessoa pode ter uma artrose no futuro e ter necessidade de uma prótese, vamos supor. Né? Isso a gente não faz, mas eles colocam lá e aí, como é tudo pela seguradora, né? Não tem, tudo então a pela seguradora, segurança. se isso acontecer, é obrigado, por exemplo, a ressarcir essa pessoa. Entendi. Ou a pessoa já tratou, ele está fazendo ainda fisioterapia, mas não vai melhorar, mas ele vai ter que fazer fisioterapia, sei lá, para a vida inteira, para melhorar a musculatura, para fazer alguma coisa. A seguradora é obrigada a arcar com isso, entendeu? Entendi. Eles estimam, na verdade, um dano corporal futuro, ainda que não tenha o pedido, Eles têm eles analisam. eu esqueci
lembro que nome você disso, tinha me mas falado isso, por isso que eu tô. É um pouco diferente. são... Porque a perícia aqui no Brasil, pelo que eu me lembro, porque eu fiquei com essa dúvida, e hoje ele repetiu, eu fiquei com a dúvida de novo. No Brasil, a gente está muito. O juiz está distrito aos limites da causa, né? Sim. Você pediu isso, é isso que ele te dá. E a perícia também fica, o conjunto probatório olha aquilo, né? Os Sim, limites do que tá exatamente. controvertido. Mas pelo que eu me lembro que você falou e que foi o que você hoje falou aqui, veja se é isso que eu entendi, porque eu fiquei curiosa também. E vocês apreciam o conjunto da obra, ainda que não tenha pedido, é você isso? não tem... o seguro lá, ele te dá todas essas opções. Então, por exemplo, se é uma coisa judicial nessa área, na área civil de dano corporal, você é obrigado a analisar tudo isso. Não tem assim, não tem quesitos, por exemplo, não tem, a pessoa, o perito lá, ele faz o laudo, e no laudo ele faz tudo isso, ele já faz aquilo, então ele faz os danos temporários, os danos permanentes, quando tem dano permanente, às vezes tem só temporário, e aí você tem as escalas que eles usam, é um pouco diferente. Ainda que não né? haja o pedido. Mesmo que não tenha pedido, né? O que seria As o correto, né? Já que está entrando, você olha a extensão do dano, né? Exatamente. Mas aqui a gente fica um pouco adstrito aos limites da lide, né? Sim. Mas eu fico pensando também nisso, eu não sei, você que atua também em outra área previdenciária também, Sim. é interessante que se a gente tem essa visão complementar, às vezes a gente faz o pedido até maior, né? Exatamente. Até dano estético eles Aqui usam. a gente também usa. E eles estão falando uma coisa que para mim eu não entendi, e para mim é muito... porque dano estético você pensa em uma coisa permanente, né? Eles estão começando a falar em dano estético temporário. De indenizar estéticos temporários. Temporário, não permanente. Porque dependendo da lesão, ela vai te deixar ali somente por 15 dias, um mês, 2 meses, que é uma coisa né? que parece que a França começou... A A França começou a fazer e Portugal está começando aqui no Brasil a gente olha o dano estético como permanente, né? Assunto bem interessante, mas infelizmente tá chegando ao fim esse nosso episódio. Como é praxe nossa, a gente sempre deixa os convidados, né, falarem um pouquinho, dar uma mensagem final sobre... A doutora também pode até mencionar a questão dos cursos que ela ministra, né, e o doutor também pode falar o que achar melhor para quem está nos assistindo. A gente deixa esse espaço livre para vocês darem a mensagem final e ficar à vontade para isso, legal. tá? Bom, no âmbito da advocacia, eu costumo ter atendimentos de mentoria para advogados, né? Nessa parte de planejamento patrimonial sucessório, mas também de uma forma geral de lideranças e gestão de escritório de advocacia, uma experiência desde 2002 que eu tenho escritório de advocacia. E consultoria em caso concreto para colega que às vezes está começando, tem inseguro, o planejamento patrimonial é uma área que é multidisciplinar, entra o societário, entra a família, entra o contratual, entra um tanto de tributário, né? Então, muitas vezes o advogado se forma, ele não tem essa visão do todo, dessa estratégia completa, e é necessário não só ter parceria, às vezes a pessoa não quer ter parceria, mas precisa de alguém conduzindo, olha... Vai por aqui. Então, eu falo que eu tenho esse produto também de consultoria em caso concreto para colegas. E para os meus clientes, a mensagem é a que eu deixo todos os dias, que planejar é cuidar do que vem depois, o futuro da família começa na decisão de hoje, não deixe para depois o planejamento, porque é cuidar daquilo que mais importa, as pessoas que a gente ama, para que a gente deixe realmente segurança e não problemas. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. A conversa foi boa, foi leve. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, o recado que eu tenho a dar, eu acho que é mais para os advogados, né? Eu acho que os advogados têm que procurar fazer as parcerias e procurar sempre um perito nas causas e nas áreas que são aplicáveis, porque isso vai facilitar o trabalho, vai aumentar a chance de você ter um êxito lá na frente, né? E talvez até convencer o perito do juiz e o próprio juiz de que realmente a causa que ele está, enfim, a causa dele realmente tem razão de ser, né? Eu acho que como essa especialidade perícia médica ela é muito nova,
e a gente está ainda uma quantidade pequena de peritos, eu acho que os advogados acabam que eles não ficam tão despertos para essa situação, mas eu acho que vale a pena sim. Eu queria agradecer aí a minha participação especial, né, que foi até mais especial, e muito obrigado e achei ótimo o papo, Inusitada. inusitado de certa forma, né, porque até eu chegar aqui eu não sabia que ia ser especial, depois a gente virou, por isso que é especial, né, e queria agradecer vocês, realmente foi excelente. A gente que agradece, né? Primeiro a doutora por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito honrados. E ainda o doutor, né, por ter Pois é. aceitado a loucura de participar assim do nada, né? Feito essa participação mais que especial e importante pra gente que é do direito. E a gente quer agradecer vocês. Deixar um Presentinho. presentinho. Ai, muito além do- obrigado. Obrigada Muito pela obrigado. gentileza, Muito gente. obrigado. Que E delícia. a gente vai deixar o Instagram da doutora e do doutor disponível no Na nosso descrição. no nosso episódio. E é isso, pessoal. Não esqueça de seguir a gente e até a próxima.